como é que você chega como você achou o Cagueta, o 71? Como é que foi? Ou teve outros e esse pra você foi o mais interessante? Ou esse foi o único que você achou como Cagueta, o 71? Qual que você tá falando? Qual deles? Quando pra sair os cachorros, se Ah, baseia para sair os na cachorros? área Ah, do sim. espião, mas nas outras histórias, você achou algum Cagueta, algum 71 na linguajar popular, né, o espião hoje, Não, sociedade, seria um Cagueta, né? não, eu acho que as pessoas, pois teriam essa visão, né. Eu eu acho que são pessoas que tiveram, vamos dizer assim, tiveram um papel na história, né. Vamos dizer assim, a história cruzou o caminho delas, vamos dizer assim, né. E ninguém consegue ficar fora da história, né. Eh, o As pessoas que resolveram falar, né, que resolveram contar suas histórias para mim, né, não foi só uma, né, foram de agentes do DOI-CODE, eu entrevistei, no final das contas, nesse período de quase 20 anos, mais algo em torno de 30 agentes do DOI-CODE, né. Alguns falaram muito, outros falaram pouco, alguns resolveram falar só uma vez, depois se arrependeram, né, mas em suma, alguns continuam falando, tem um ou 2 que continuam falando até hoje comigo, né. Os 2, 2, é. Ou seja, mas são pessoas que fundamentalmente eu acredito que confiaram, né, em contar a sua história, né, sem, aquilo que eles achavam que eles sabiam e aquilo que eles sabiam de fato, né. Eh e basicamente pelo seguinte, porque eu acho que, assim, a minha postura com eles, toda vez que eu ia ouvi-los, eu sempre pensava que eu tinha uma, vamos dizer assim, que era fundamental que eu compreendesse essas pessoas, né, compreendesse por que essas pessoas fizeram o que fizeram, né. Porque eu partia do seguinte pressuposto, que ninguém acorda de manhã e sai de casa falando assim: "Ah, hoje deixa eu ver que maldade que eu vou fazer. Hoje eu vou prender 10 pessoas, torturar 5, matar uma". Ninguém faz isso. Não é assim que a vida funciona, né. Eu precisava saber o que que ia pela cabeça dessas pessoas, porque para essas pessoas elas estavam fazendo um serviço, um trabalho, né. Aquilo para elas se revestia de alguma legitimidade. Existiam valores ali dentro daquele grupo que reconheciam que aquelas condutas eram condutas legítimas. Entenda, há uma diferença entre legitimidade e ilicitude, né, ou seja, para eles aquilo era independente daquilo ser legal ou não, daquilo ser contrário ou não à lei, né, aquilo era legítimo, porque na cabeça de muitos deles aquilo era uma espécie de uma guerra, e que ali você não tem que ter compaixão nenhuma, você tem que conseguir vencer aquilo pelos meios necessários, ou como eu ouvi de um agente, contra as pessoas que eles combatiam, né, valiam todos os métodos, ponto, inclusive os legais. Foi assim que o agente falou comigo, inclusive os legais, né. Ele era um pouco sarcástico, esse agente, né, ele tinha essa usava um pouco, tentava usar um pouco de ironia nas declarações dele. Mas eu acho que era fundamentalmente isso. O primeiro agente que você, não sei se é exatamente essa pergunta, o primeiro agente que eu cheguei, que era do DOI, que eu fui conversar, chegou até mim por meio de um coronel da Polícia Militar de São Paulo. O coronel Francisco Profício, que foi durante muito tempo chefe da área de informações da PM de São Paulo. Foi quem estruturou o centro de inteligência da PM, basicamente. E um dia o Profício chega para mim e fala assim: "Olha, eu tenho um policial que trabalhou comigo, que trabalhou muito tempo no DOI-CODE, você gostaria de falar com ele?" Eu falei assim: "Ah, quero sim". Marcou um encontro. Fui lá, primeira conversa, quase 1 hora e meia de conversa, eu pensei assim: "Bom, como é que eu vou abordá-lo?" Primeiro antes, né, como é que eu vou abordar esse cara? Pensei assim: "Você não pode chegar para a pessoa e achar que você vai chegar para a pessoa e falar assim: 'Pô, como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Você não tem como é que você dorme direito?'" Não faz isso com ninguém, né, porque você não tá em tese, se você põe o dedo na cara de alguém, a pessoa, né, já não, acho que não seria nem muito correto para o tipo de trabalho, para o tipo de método e para o tipo de pesquisa que eu estava fazendo.
Então eu comecei pensando assim: "Bom, vou organizar, vou perguntar para ele aquilo que talvez interesse mais para ele no primeiro momento. O que que talvez interessava, né?". Então deixa ele contar o lado dele da história, né. Qual seria o lado dele da história? "Você conhece algum policial que foi, morto em alguma ação de algum grupo armado de oposição ao regime?". Então eu fui fazendo perguntas, assim, desse tipo. Até o momento que ele me interrompe, esse policial, e fala assim para mim: "Escuta, você não vai perguntar nada sobre o pau?". Eu: "Hã?". "É, sobre o pau. Pau, tortura". Eu assim: tá bom, como é que era isso?". Daí ele começa a descrever. Não, era assim, pegava o preso, colocava no pau de arara, fazia isso, dava choque, fazia não sei o que lá, tá. Eu eu comecei a, eu pensei assim: "Opa, então", né. Pra terminada a entrevista nesse dia, eu pergunto pra ele: "Escuta, como é que eu faço pra te contatar?". Ele falou assim: "Você liga para o coronel". Foi assim as 3 primeiras entrevistas, ou seja, era tudo assim, ó: "Liga para o coronel", e ele me chama e eu venho aqui. Até ele confiar, né, em poder fazer esse contato comigo. E aí eu percebi que era assim, quanto mais demorava para você, né, para que essas pessoas se sentissem à vontade para falar com você, né, e que era muito importante manter essa postura de compreensão, de você estar ouvindo o cara, de você, procurar saber as razões do sujeito, e ao mesmo tempo eu ia daí indo nos casos exemplares, ou seja: "Escuta, como é você estava no recorde no dia da morte do fulano? Você participou de tal operação?". Ou seja, os casos, vamos dizer assim, concretos, eles iam saindo também depois, né. E ao mesmo tempo cada pessoa ia falando de algum colega. Então não é que eu teve assim um cagueta que chegou e entregou todo mundo. Não foi isso, entendeu? Ou seja, as pessoas naturalmente iam contando: "Olha, isso daqui eu tive numa operação com do fulano, o alemão". "Mas quem que é o alemão?". "Ah, o alemão é investigador de polícia, assim, assim, assado, tá". "Ah, quem é isso aqui tinha lá uma policial feminina que trabalhava comigo". "Tá, mas como que era o nome dela?". "Ah, era a Neuza". "Ah, Neuza, como é que eu faço para encontrar a Neuza?". "Ah, fala lá com o coronel, que o coronel dá um jeito de você falar com ela, tá". E assim era. Ou seja, um vai falando e um vai conversando com o outro, e você vai estabelecendo toda essa rede, né, de pessoas, de contatos, e aí conforme você vai falando com um, vai falando com o outro, fulano vai dizendo para você: "Pô, Beltrano já te contou tal coisa?". Aí você vai no Beltrano, o Beltrano te conta, né. Daí o Beltrano te falou: "Olha, isso aqui também estava o ciclano junto comigo". Você vai lá no ciclano, o ciclano confirma. Então você vai estabelecendo uma rede de depoimentos, de informações que vão se encaixando, né, e que vão te dando segurança para você saber que você não está ouvindo uma mentira. Daí você sai daquilo e vai, vamos dizer assim: "Olha, nós prendemos o José". Daí você vai conversar com o José ou com alguém que conheceu o José, e essa pessoa te confirma que aquilo se passou daquela forma. Então você vai construindo aos poucos, todo esse quebra-cabeça, né, onde as informações vão se juntando, onde fica difícil, inclusive, para uma pessoa ou 2 pessoas falarem: "Ah, quem contou tudo isso foi o ciclano. Ah, teve um cagueta". Não, entende? Não é, deixa de ser uma pessoa e passa a ser, um grupo de informações. Já é um pouco diferente no caso do cachorros. No caso do cachorros tem uma história que aí, se você quiser, eu te conto, e que eu acho bem interessante.